Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com cada um de nós aqui essa noite. Amém, irmãos? E com certeza já está, né? A partir do momento que você se predispôs a vir adorar o nosso Senhor, o Espírito Santo já estava lhe ajudando a chegar até aqui. Por isso que você vai sair daqui essa noite mais do que abençoado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, antes da pregação, eu queria dar um aviso. Tem um rapaz aqui, de onde você é, garoto? De onde você é? Aracapé, né? Ele é desbravador e está vendendo umas trufas aí. Quem quiser no final do culto comprar para ajudar aos desbravadores, podem falar com ele, ok? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra neste momento está aberta. E quando a Tua palavra está aberta e é estudada, com certeza é salvação para nossas vidas. Então fala através dessa palavra que nós vamos tirar agora e plantar em nosso coração, Senhor. E o nosso pedido é que essa palavra germine em nosso coração e dê bons frutos para o Teu reino. Rege todo o culto desta noite, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 38. Aliás, do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? O tema da minha mensagem hoje, Marquinhos, passa aí, por favor. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é bem simples. As marcas de uma igreja que atrai, que as pessoas gostam de estar nela, que gostam de vivê-la. E a igreja de Jerusalém tornou-se uma referência de uma igreja fiel em todo o mundo e para todos os tempos. Por isso que essa mensagem nos alcançou. E toda pessoa deve seguir o modelo dessa igreja primitiva. E a pergunta é, por que toda pessoa tem que seguir o exemplo dessa igreja? E a gente vai ver algumas razões nesses textos aqui que nós acabamos de ler, né? E nós vamos ter pelo menos umas 7 razões pelas quais nós devemos seguir o exemplo dessa igreja. Primeiro exemplo, por que nós devemos seguir essa igreja? Porque era uma igreja comprometida com a verdade. Está aqui no versículo 42, irmãos, que nós acabamos de ler, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. A igreja de Jerusalém nasceu sob a luz das Escrituras. A doutrina dos apóstolos representa a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa fé. A igreja não pode estar à mercê de doutrinas de homens, mas fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja não pode andar às escuras. A igreja, ela sabe com segurança para onde vai. Ela anda na luz da verdade.
Esse deve ser a primeira razão porque nós devemos imitar e ser uma igreja que atrai as pessoas. Ou seja, ser uma igreja comprometida com a verdade. Paulo diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, irmãos. Porque a verdade é Jesus. Porque Jesus é o caminho. E é só através deles que nós chegaremos à eternidade. E é das mãos deles que nós vamos receber a coroa da vitória. Amém, irmãos? Segunda razão porque nós devemos seguir essa igreja primitiva. Pode passar, Marquinhos. Porque era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Dê uma olhadinha aqui no Atos capítulo 2, versículo 1. Acompanha aqui, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E dê um pulinho agora para o versículo 42 que nós acabamos de ler. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja jamais poderá atrair as pessoas se não houver o que, irmãos? Comunhão. Se nós não estivermos o que? Unidos em amor, com o mesmo propósito. Entre nós, os membros, né? Entre os departamentos, todos nós devemos estar o que? Unidos. É uma igreja que atrai. É igual você visitar a casa de alguém, né? Se lá você vê que é uma casa que só tem desavença, briga, confusão, quem é que quer fazer parte dessa família, né? A igreja tem que ser o modelo. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. O amor é uma poderosa ferramenta evangelística. Os cristãos estavam sempre juntos. Eles partilhavam a vida e os bens. A igreja era um lugar de aceitação e cura. Era uma comunidade terapêutica. Irmão, quando nós estamos unidos em Cristo, quando nós estamos com um só propósito, tudo vai bem na nossa vida. Não tem lugar para desânimo, para desunião, para discórdia, mas tem lugar para o amor, para a compaixão e para a cura de muitas feridas que nós às vezes adquirimos na nossa vida secular. Então a igreja tem que ser o quê? Unida. Essa deve ser a marca, essa deve ser o modelo que nós devemos seguir na nossa vida. Então a primeira razão porque nós devemos seguir essa igreja primitiva que está em Atos capítulo 2, porque era uma igreja comprometida com a verdade, era uma igreja marcada por uma profunda comunhão. O nome diz profunda comunhão. Não tem espaço para arranhões ou discórdia, mas tem espaço para o quê? Para o abraço, para o perdão, para andar juntos, para a gente se completar e para recebermos juntos do mesmo Senhor e Salvador Jesus a mesma coroa da vitória. Amém, irmãos? Então, qual é a outra razão? Pode passar aí, Marquinhos. Que nós devemos imitar, porque era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Olha onde é que tem, está aqui, Atos capítulo 2, versículo 47. Que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva desfrutava de uma boa reputação na cidade, onde elas iam, onde os cristãos apareciam, o pessoal já se sentia bem, já se sentia atraído, porque eram pessoas simpáticas. Os crentes davam um testemunho irrepreensível. Eles eram uma referência para os não crentes. Quando as pessoas chegavam à igreja, eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. Irmãos, isso deve se repetir mais e mais na nossa vida. A TV Novo Tempo está trazendo de volta muita gente que estava perdida, muita gente que estava afastada. E Deus diz assim: olha, eu já fiz o último milagre, que foi a maior ferramenta que Deus criou nos nossos dias. Não foi o Zap Zap, não foi a internet, foi a TV Novo Tempo. Aí essas pessoas estão vindo para cá, e nós temos que fazer o que, irmão? Fazer a mesma coisa que os discípulos faziam, acolher essas pessoas com carinho, com atenção, para que a nossa igreja cresça, e nós também, irmãos. Porque nós temos que aprender a desenvolver o amor que Deus colocou em nosso coração. Nós devemos ser ricos de amor, de compaixão,
de simpatia. Uma pessoa antipática com a cara fechada atrai quem? Atrai as trevas. Mas o crente ele tem que atrair pessoas para a sua luz, que a nossa luz é Cristo. Jesus, por que Jesus atraía as pessoas? Porque Jesus era uma pessoa simpática. O olhar dela, o olhar de Jesus atraía as pessoas viam compaixão no olhar, viam um amor no olhar, e a gente tem que aprender a desenvolver isso na nossa vida, irmãos, para que o amor que Jesus colocou em nós seja transbordante também na vida das outras pessoas. Portanto, era uma igreja comprometida com a verdade, era uma igreja marcada por uma profunda comunhão entre os irmãos, era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. E quarto, porque nós devemos imitar essa igreja, irmãos? Porque era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Irmão, nós estamos indo para o lugar mais bonito que existe no universo, para ficar mais perto da pessoa mais linda do universo, que é o novo céu e o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é um motivo da nossa alegria, irmãos. É um motivo da nossa esperança. É o motivo da nossa pregação do Evangelho. É o motivo de você estar alegre. Célio, eu tive um dia duro, mas você está aqui louvando o Senhor, você vai sair restaurado em nome de Jesus. Você vai sair mais cheio de fé, porque a alegria traz isso para nós. E essa alegria quem é, irmãos? Nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho certeza que você não veio aqui por minha causa, nem por causa da igreja em si, mas você veio ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus. E é daqui que você vai sair com Ele mais uma vez, irmãos, através do seu Santo Espírito. E isso é um motivo que? De alegria. Aí você vai dormir em paz, vai ter sonhos dos céus, vai acordar amanhã super bem, e a pessoa vai dizer: o que é que aquela pessoa tem que estar tão alegre? É o Espírito Santo na minha vida que eu acabei de receber na minha vida. E é isso, irmão, que a gente tem que propagar, ser pessoas alegres, felizes, vir para a igreja com vontade de realmente estar na presença de Deus. E isso deixa Deus feliz. Aí Deus diz assim: eu vou dar mais felicidade para essa pessoa, vou dar mais alegria para essa pessoa. Esse negócio de vir com cara de choro, murmurando, cansado, juntando os pedaços no caminho, não adianta, irmãos. A gente tem que chegar aqui com o coração de adorador para receber mais uma dose maciça da presença do Espírito Santo na nossa vida. E era assim que a igreja vivia. Se sentia bem estar na igreja. A igreja celebrava as coisas comuns da vida, como as refeições diárias, com grande alegria. Os crentes traziam nos lábios sorriso, irmãos. Temos que aprender a sorrir mais para as pessoas. E esse sorriso tem que sair de onde? De dentro do nosso coração, porque é lá que está o nosso Senhor e Salvador Jesus. Senão vai brotar raiz de amargura, que é um dos maiores perigos do crente, é isso acontecer, e a alegria tira isso. Eles enfrentavam as dificuldades, não com queixumes, mas com confiança em Deus e solidariedade fraternal. Aqui em Atos 2:45, irmãos, que diz aqui: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha um quê? Necessidade. Eles não davam com pesar, eles davam com alegria. A alegria deles era ver o outro mais feliz. Essa deve ser a nossa alegria, a nossa felicidade, é ver o outro feliz, é levantar o caído, é ter ânimo. Ou palavrazinha que eu gosto, que Deus inventou: ânimo e perseverança. O culto da igreja era uma festa. Eles louvavam a Deus no templo diariamente. A vida de Deus transbordava na vida da igreja. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O dia hoje foi terrível, foi não sei o quê, mas você se lembra de Deus. Hoje eu tenho um encontro com Deus, hoje eu vou entregar minha oração, fazer meu pedido, meu agradecimento. Aí isso te renova, porque Deus vai estar contigo, e você vai ter um sono muito bonito, e talvez um sonho melhor que você já teve, porque isso é a nossa comunhão com Deus, irmãos. O povo que conhece a Deus se deleita nele, é forte e ativo, como diz Daniel
11:32, né? Que Deus nos torna o quê? Fortes e ativos. O crente, ele tem que ser o quê? Dinâmico. Ele que tem que estar sempre com disposição, mesmo que você esteja ferido ou magoado. Mas você tem que renovar suas forças aqui na casa de Deus, porque aqui está a presença de Deus maciça. Tem gente que cai na não, na minha casa é minha igreja. É mentira. Lá você se distrai com muitas coisas, e aqui você tem um coração voltado para as coisas de Deus. E quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, mais a gente renova a nossa fé, mais a gente tem esperança, e mais a gente chega perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Então, irmão, por que é que nós devemos imitar essa igreja? Passa aí, Marquinho. Passou? Porque era uma igreja que priorizava o que, irmãos? A oração. Está aqui Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, irmãos. Ellen White diz no seu livro Caminho a Cristo que a oração é a respiração da alma. Nós só podemos ter uma comunhão direta com Deus, irmãos, também através da oração. Quanto mais cedo a gente tiver a nossa mente aberta para a oração, melhor a nossa comunicação com o nosso Deus. Se você está inventando que não tem tempo, invente um tempo, porque Deus tem 25 horas de tempo para você, e Ele quer falar contigo, Ele quer te abençoar, mas Ele precisa ter o quê? Uma comunhão, e a oração facilita e muito essa comunhão. Era uma igreja que tinha fome de Deus, ela buscava a presença de Deus, ela queria falar com Deus, ela queria ouvir a Deus. Tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir a Deus. A igreja apostólica não apenas acreditava na oração, ela orava, se integrava durante a oração. Não apenas tinha uma correta teologia acerca da oração, ela orava, clamava a Deus, porque eles iam receber o presente mais caro que Deus tem para nós, irmão, que é o batismo do Espírito Santo. E através da oração, através da nossa comunhão, o estudo da palavra, a nossa consagração, irmãos, nos faz cada vez mais ficar em comunhão com o nosso Deus. A igreja não apenas entendia que a oração precisava ocupar a primazia da sua agenda, ela acreditava, ela fazia tudo, ela praticava no que ela acreditava. E a oração faz parte da nossa vida. A igreja, antes de falar poderosamente aos homens, precisava falar primeiramente com Deus. Irmão, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, irmãos, a gente tem que falar primeiro com Deus e escutar a Deus. Tem gente que gosta de falar, mas na hora de ouvir a Deus vai embora. Mas Deus quer falar com a gente também. Não podemos prevalecer com os homens antes de prevalecermos com Deus. A igreja contemporânea, irmão, desaprendeu de orar. Temos grandes livros sobre oração, mas não oramos muito. Temos grandes tratados teológicos sobre oração, mas não oramos muito. O nosso tempo agora é todo tomado pelas obrigações do dia. Pregamos grandes sermões sobre oração, mas oramos muito pouco. O povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus. Isso, irmãos, é um pensamento satânico. Esse negócio de dizer que não tem tempo para orar, que não tem tempo para Deus. A gente deve fazer o contrário. Rebele-se contra o mundo e se associe mais a Deus. Venha mais à casa de Deus. Estude mais a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando para vir nos buscar, irmãos. Esse é o motivo principal. A gente tem que arranjar tempo para ficar mais com Deus, para falar mais sobre Deus, conversar mais sobre o novo céu, a nova terra, investir mais tempo nas coisas de Deus, orar mais. A gente deve se ocupar mais das coisas de Deus. Por mais que o mundo tente enfeitar as coisas, isso tudo vai ficar aqui, irmãos. O que está nos esperando é um novo céu e uma nova terra. Tenha sempre isso em mente.
E outra coisa, tem em mente na nossa vida o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar lá com Ele um dia. É isso que a gente deve pensar, é isso que deve ocupar a nossa mente. Outra razão por que devemos, irmãos, seguir a igreja primitiva, é porque era uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Está aqui em Atos 2,4, dê uma olhadinha. Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E vamos para Atos 2,38, no mesmo capítulo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos aqueles que creem têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. É preciso uma entrega total, genuína, verdadeira, consagrada, para receber o Espírito Santo. Eu comparo o Espírito Santo com uma gasolina de um carro. Você compra um carro da primeira linha, motor 100%, possante, lindo, você enche o tanque, mas você nunca sai com o carro. Para que ter aquele carro? Você pede o batismo do Espírito Santo, pede para ser cheio do Espírito Santo, mas para quê? Se você não quer fazer trabalho missionário, não quer sair para visitar um irmão, não tem disposição para orar, aí Deus não vai dar uma coisa dessa. Mas se nós quisermos ter potencial na vida cristã e alcançarmos a mão de Jesus, colocando a coroa da vitória na nossa vida, nós temos que buscar o Espírito Santo diariamente. O nosso principal pedido, irmãos, diário deve ser o que? Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito. Porque além de nós termos o tempo contra nós, nós temos uma outra coisa contra nós, que é a morte. Uma vez eu li no para-choque de caminhão, achei interessante. Ele dizia assim: você pode até viver sem Cristo, mas não morra sem Ele. E nós temos que perseverar, irmão. Deve ser o nosso pedido, buscar o batismo do Espírito Santo. Uma vez eu preguei aqui, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não basta ser habitado pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo presente, precisamos ter o Espírito Santo como nosso presidente, o nosso dono. Nós devemos pertencer ao Espírito Santo. Como é que você vai atravessar a grande tribulação? Como é que você vai passar pelas coisas terríveis que a vida vem travando na nossa vida? O que nos fortalece é o Espírito Santo, os que nos consola, nos dá poder, tira o nosso medo, tira as arestas da nossa vida e faz a gente continuar rumo à Canaã celestial. É o Espírito Santo, irmão, é o nosso consolador. Nós precisamos valorizar isso e muito, deve ser a nossa prioridade, ser cheio do Espírito Santo. Sem a plenitude do Espírito Santo, a igreja pode ter dinheiro, ter um rico templo, ilustrado pastores e larga influência na mídia, mas não abalará as portas do inferno. Nem o diabo tu vai conseguir vencer, só através do Espírito Santo de Deus. E Ele está aí, irmão, à nossa disposição. O que nós devemos fazer? Nos consagrar mais, buscar mais a Deus diariamente e abrir o nosso coração, deixar Jesus habitar no nosso coração. Aí quando você menos esperar, irmãos, quando a última trombeta soar, adivinha quem é que vai subir primeiro? Vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É só isso que Ele quer, irmão, mais consagração. Então por que nós devemos, irmãos, imitar a igreja primitiva? Marquinhos, volte aí, por favor. Porque era uma igreja que priorizava a oração e porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. E a última, pode sair, Marquinhos. Porque era uma igreja que crescia diariamente. Está aqui em Atos capítulo 2, versículo 47. Diz assim: louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Que é o nosso caso. Enquanto a igreja crescia em graça e piedade, Deus a fazia crescer em número, ou seja, a qualidade gerava a quantidade, irmãos. E é para isso que Deus nos colocou aqui neste momento.
nós estamos vivendo o momento mais solene do planeta Terra, irmãos. Muitos de nós aqui vamos ver a glória de Jesus voltando nos ares, irmãos. Muitos de nós aqui não iremos passar pela morte. Pensou para ver a glória de Deus? E a gente vai ver essa igreja crescer. Quando a igreja planta e rega, Deus dá o que, irmãos? O crescimento. Quando a igreja vive o que prega e testemunha no poder do Espírito Santo, Deus faz a igreja crescer. E é para cá que Deus está nos chamando, irmão, para nós crescermos juntos. Mas nós precisamos seguir esses passos, né? Porque toda pessoa deve seguir o exemplo da igreja primitiva. Passa aí, Marquinhos, para a gente relembrar. Está aqui, irmão, porque era uma igreja comprometida com a verdade. Era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Porque era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Era uma igreja que transbordava alegria. Ela priorizava a oração. Era cheia do Espírito Santo. E era uma igreja que crescia diariamente. Amém, irmãos? Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Amém, irmãos? Graças a quê? Primeiramente, graças a Deus e graças à disposição de quem está trabalhando realmente para o reino de Deus. Porque a gente tem que crescer todo mundo junto. Não tem lugar para ficar só nos bancos, irmãos. Nós temos departamento que a gente pode se engajar. É tempo de pegar a sua armadura de Deus e correr para a batalha. O inimigo não está brincando lá fora. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério. E esse é o momento, irmãos. Buscar a Deus, participar, se engajar em algum pequeno grupo, se engajar, fazer parte da oração de 6 horas que nós temos aqui, às quintas e aos sábados, né, Moacir? Buscar o poder do Espírito Santo, fazer estudo bíblico, tomar decisão pelo batismo. Eu mostrei essas fotos aí, irmão, porque eu compreendo que essa igreja está cumprindo esse papel que a igreja primitiva colocou como modelo para nós, irmãos. Muito batismo, as pessoas estão chegando aqui. E o bom é que as pessoas estão chegando aqui, irmãos, não é para vir buscar um carro novo, um emprego novo, uma bolsa de dinheiro. Nós estamos vindo aqui buscar a verdade, irmãos, para libertar elas do pecado. Estão aqui buscar a presença de Cristo, querendo aprender como é que se vai receber a salvação, irmãos. E aí é onde a gente entra, porque as ferramentas Deus já nos deu. O que é que Deus requer de nós? A nossa disposição, o nosso vigor, a prática do serviço, a nossa entrega total, porque Jesus está voltando, irmão, e quer povoar logo o céu, e Ele está esperando por você. Mas só que Ele não vai esperar a vida toda, né? Se você não fizer, Deus vai colocar outra pessoa. A fila está andando, irmãos. Então esse é o momento da gente buscar mais a Deus e viver exatamente como a igreja primitiva viveu, irmãos. E o meu apelo é para nós hoje aqui, irmãos. Quantos aqui estão dispostos a viver comprometidamente com a verdade? Eu estou, irmãos. Amém? Quantos aqui querem viver uma vida marcada pela união com todos? Eu quero, irmãos. Eu quero. Quantos aqui querem ser uma pessoa mais alegre, mais simpática, viver pregando o evangelho através do seu testemunho? Eu também quero, irmãos. Amém? Né? Quantos aqui querem priorizar mais a oração? Eu quero. Eu quero que você queira também, né? E quantos aqui querem o batismo do Espírito Santo? Olha que pergunta. Mas nós temos que buscar, irmãos, verdadeiramente. E quantos aqui, irmão, querem ajudar essa igreja a crescer, a multiplicar em tudo, em pequenos grupos, em trabalho, em multiplicar a igreja? Eu também quero, irmão. E Deus conta com cada um de nós, amém? Mas para isso nós temos que seguir o que, irmão? Os passos de Jesus. Marquinhos, coloca aí o hino 481, nos passos de Jesus. É um hino muito longo, tem umas 2 horas de duração, mas vale a pena a gente cantar. E se esse é o que você realmente quer viver, vamos ficar de pé para confirmar isso que nós falamos. Amém, irmãos? 481. Se
Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite. Que ela não fique apenas no campo de um sermão, de uma informação, mas que fique principalmente, diariamente, na prática do nosso dia a dia, Senhor. Para que nós possamos juntos fazer essa igreja crescer. A igreja que vai ver Deus face a face. Para que nós possamos, para isso nós precisamos viver mais em união. Nós precisamos pregar essa verdade, viver essa verdade. Abrir o sorriso para as pessoas, abrir o coração, porque nós já temos Jesus na nossa vida. Agora nós precisamos expô-lo mais através do nosso testemunho, através da nossa entrega, através do nosso serviço, para que assim as pessoas possam se sentir atraídas e ver que realmente nós estamos vivendo o que Jesus nos pede. Tire de nós o medo, a insegurança, tire de nós a dúvida e coloque em nós um coração que esteja sempre buscando a Ti, Senhor, dia a dia. Que nós priorizemos, Senhor, a oração, que nós no dia a dia pidamos o batismo do Espírito Santo, para assim nós nos revestirmos de poder e assim estarmos preparados para o grande dia da Tua volta. Continua cuidando, Senhor, da Larissa, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão aí nas trevas, e nos ajuda a brilhar, Senhor, por Ti, para essas pessoas. Tire de nós o medo, a preguiça, a murmuração e coloque em nós um coração alegre, para que as pessoas possam ver em nós nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa nossas falhas, o nosso pecado, dirige cada vez mais a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe bem muito cada um de vocês. Amém, irmãos?